Vamos abrir nossas Bíblias então em Isaías. Nós precisamos completar a missão. Isaías vai nos dar ali algumas dicas. Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. Pode abrir a sua Bíblia, manter aberta, porque nós vamos estar estudando alguns versículos. E o texto está também na tela, diz assim: no ano em que morreu Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Nosso Deus, muito obrigado por essa palavra maravilhosa, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque a tua palavra é poderosa. E eu quero, em nome de Jesus, pedir, Pai, que a tua palavra nos toque nesta manhã. Oh Deus, ministra no meu coração, ministra no coração dos meus irmãos. Fala conosco, Pai. Desperta-nos para nos envolvermos cada vez mais na tua obra, Senhor. Vai nos dando visão, vai nos dando poder, vai nos dando unção, Pai. Vai nos dando ousadia. Precisamos, Pai, ser cada vez mais fiéis. Então, toca-nos nesta manhã. Que o teu Espírito Santo esteja ministrando, Pai, no coração de cada um de nós. Fala conosco, meu Deus, por misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Interessante, irmãos. Algum tempo atrás, apareceu uma notícia que eu achei interessante, eu até guardei essa notícia. Na Itália, a União dos Ateus e Agnósticos Racionalistas, eles foi proibido de divulgar uma campanha, eles queriam divulgar uma campanha, foi proibido de divulgar uma campanha publicitária de caráter ateísta nos ônibus de Gênova. Olha só, eles prepararam a campanha e queriam colocar em todos os ônibus de Gênova com esse slogan. Pode soltar lá, Paulo, o slogan, Isso saiu da revista Isto É, Dizia o seguinte: má notícia, Deus não existe. Boa notícia, você não precisa dele. Foi proibida. Eles tentaram fazer essa publicação, mas as autoridades não permitiram, Mas não só isso, lá em Londres também, eu vi uma reportagem, trazia que lá em Londres, uma jornalista que não crê em Deus resolveu também arrecadar fundos para publicar uma mensagem anti-Deus em ônibus também, lá na capital inglesa. A frase escolhida foi essa: provavelmente Deus não existe. Agora, pare de se preocupar, curta a vida. Nós vamos observando. Mas não está estudando, tem mais. A reportagem está mais. Na Espanha, mais precisamente lá em Barcelona. Ali, a União de Ateus e Livres Pensadores da Espanha, eles também começaram a campanha publicitária idêntica. E a frase escolhida foi a mesma de Londres. Interessante, Provavelmente Deus não existe. Deixe de preocupar e curta a vida. Aparentemente, parece que é uma ação sincronizada no mundo, porque no Brasil também houve movimento. Olha o que aconteceu no Brasil. Inspirados nesse movimento, Alfredo Spínola, Maurício Palazzoli
Daniel Sotomayor, eles criaram também, com outros companheiros, uma associação de ateus e agnósticos brasileiros para garantir visibilidade e pedir respeito a quem não acredita em divindades. Esta é a realidade do nosso mundo de hoje. Este é o meio que nós estamos vivendo, meus irmãos. Este é o mundo ao nosso redor. Essas manifestações me soam nos meus ouvidos como um clamor daqueles que conhecem o verdadeiro Deus, amoroso, bondoso, misericordioso. A falta do conhecimento de Deus tem levado as nações a um verdadeiro caos moral, social e espiritual. Vemos aí essas guerras, os conflitos, a violência urbana, os escândalos, tudo isso gerando fome, miséria, tristeza, morte. É muito triste. A Junta de Missão Mundial, um tempo atrás, aí, nos mandou uma pesquisa que eu achei interessante no material da campanha, dizendo o seguinte: 180 milhões de crianças não vão à escola, 100 milhões vivem nas ruas, 180 milhões de crianças são submetidas a trabalhos perigosos, 120 mil mulheres e meninas africanas são vendidas a cada ano pelas quadrilhas do tráfico humano, e nas ex-repúblicas soviéticas 3 mil mulheres também são traficadas com esses traficantes. Na Índia, o tráfico de meninas cresceu 45% na última década. Nós estamos vendo aqui um retrato do mundo de hoje, meus irmãos. Este é um retrato do nosso mundo de hoje. Por isso, o mundo está quebrado, despedaçado, arruinado, um verdadeiro caos. Esse mundo precisa de Jesus. E é por isso que o apelo que as instituições têm feito nos últimos anos é esse: precisamos completar a missão. Né? Vamos completar a missão. A missão precisa ser completa para que a glória de Deus seja revelada. É isso que nós vamos ver ali no verso 3, na parte B. Ou seja, começamos já no verso 1, 2 e 3. Né? Vou ler logo o texto completo ali. Eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo. Vamos ler juntos essa parte? Lá, vamos juntos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, a Bíblia afirma que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Mas o ser humano é um ser físico. Como é que ele vai ver a Deus? Como é que ele vai conhecer a Deus? Como é que ele vai ter experiência com Deus? Né? Deus toma a iniciativa de vir a este mundo se revelando para que ele seja conhecido e seja adorado e a glória dele se manifeste. Já que o homem é incapaz de descobrir, o próprio Senhor se revela. Essa revelação ela pode ser tanto geral quanto especial. Geral, quando Deus se revela através da natureza. A natureza mostra a glória de Deus, aquilo que Deus criou. Tanto que nós vemos a Bíblia mostrando para nós aí, nessa revelação, né, a importância da natureza, que nós podemos contemplar a beleza da natureza. Por isso que Deus nos deu os 5 sentidos. Nós vemos isso tudo através do quê? Da visão, do olfato, do perfume das flores, na verdade. O sonho da minha esposa é um dia ir à Holanda para ver aqueles campos de tulipa. A tulipa é a flor que ela mais admira, né? Então ela sonha com isso. Nós estamos orando, quem sabe um dia Deus dá essa bênção, né? Amém. De vez em quando surge umas surpresas aí, a gente ganha lá um presentinho de um do outro, dos filhos, e sei lá, Deus vai movendo aí, e a gente faz um negócio que o pessoal diz o seguinte: tem coisa que só acontece com missionário e milionário. Então eu estou na quadrada missionária, porque toda a vida eu fui missionário, né? Toda a minha vida. Então, tem coisa que não tem explicação. E ela sonha com isso. Eu estou acompanhando ela. Ela parece que tem mais perto que eu. Né? E ela quer uns negócios aqui que eu falo: não é possível. Será que vai dar? Né? E aí Deus vai realmente mostrando. Né?
Mas é interessante, irmãos, que na revelação especial, Deus, através dos profetas, através dos apóstolos, e finalmente através de Jesus. Tanto que lá em João, capítulo 1, versículo 18, tem ali uma declaração muito importante. Olha. Vamos ler juntos? Vamos lá. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Aqui está o ponto mais elevado da revelação de Deus. Deus se fazendo conhecido, Deus se revelando, Deus se mostrando para nós, como seres humanos, através do Filho, que veio, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que bênção, meus irmãos. Então, a Bíblia, meus irmãos, é o registro da revelação de Deus. Essa afirmação é maravilhosa. Vamos lá juntos? A Bíblia é a revelação. Desculpa, vou começar tudo, eu errei. De novo, vamos lá. A Bíblia é o registro da revelação de Deus. Por isso que nós lemos a Bíblia, e quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente conhece a Deus. Mais nós conhecemos a Deus. E aí, temos alguns textos da Bíblia que são interessantes. Por exemplo, Oséias, ele afirma o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós estamos conhecendo. Mas quanto mais nós lemos, quanto mais nós oramos, quanto mais nós temos intimidade com Ele, mais nós conhecemos. Eu estava conversando essa semana com alguém aqui da igreja. Até me esqueci agora quem é. E a pessoa estava dizendo: quando eu olho, a minha esposa já sabe o que eu estou querendo dizer. Foi a irmã que falou, né? Já deu lembrado, né? A gente conversando, ela ficou contando que ela olha para o irmão Augusto, você já sabe o que ela está pensando. Ele olha para ela, ela não sabe, não precisa nem falar nada. Por causa de quê? Convivência, intimidade. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais nós conhecemos a Deus. Maravilhoso, gente. O nosso relacionamento com Deus é algo tremendo. É maravilhoso demais. Conhecer a Deus, caminhar com Ele, depender dEle, confiar nele, saber que Ele vai conosco. Nós jamais iremos sozinhos. Mas a Bíblia continua falando. E agora, Isaías, eu vou pedir que as irmãs, nós temos um grupo de irmãs aqui nessa manhã, as irmãs vão lembrar, vamos lá, só as irmãs. Pois a terra se encherá de quê? Do conhecimento do Senhor. Como as águas? A glória do Senhor vai sendo difundida, vai sendo conhecida, vai sendo espalhada, vai sendo manifesta, vai sendo revelada, à medida que nós cumprimos a nossa parte. À medida que nós mostramos através da nossa vida, da nossa palavra, do nosso testemunho, da nossa ação, a glória de Deus. E agora os homens vão ler Abacuque. Vamos lá, um texto parecido, só os homens, vamos lá. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. A terra vai se encher da glória do Senhor. Meus irmãos, por isso nós temos que completar esta lição. Nós temos que trabalhar para que a glória de Deus alcance a todos, né? E aí nós vemos também os serafins, nesse texto que nós lemos aí, que é o nosso texto básico, né? Os serafins declarando a glória de Deus. Diz ali o texto, ó, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E ali diz também, olha, que os umbrais das portas estremeceram, se moveram diante da voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Manifestação da glória de Deus. Que coisa linda, meus irmãos, né? Então a glória de Deus precisa ser manifesta em toda a terra. Todas as nações precisam experimentar a glória de Deus. Por isso, missões mundiais. Em 1907, a Convenção Batista Brasileira, reunida ali com
20 igrejas. Foi a primeira assembleia que fizeram, como convenção. E ali já fundaram a Junta de Missões Mundiais para alcançar as nações. Que, na verdade, naquela época era a Junta de Missões Estrangeiras. Não era Missão Mundial, era Estrangeiras. Depois a gente mudou o nome, né? E a Junta de Missões Nacionais para alcançar o Brasil. Então, meus irmãos, a visão missionária da nossa denominação. E a glória de Deus precisa realmente alcançar as nações. Por isso, a glória de Deus é manifesta. E no Salmo 19, nós vamos ler todos juntos agora. Vamos lá. Todos juntos, Salmo 19. Vamos lá. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E Davi completa mais ainda a ideia no Salmo 8. O primeiro sermão que eu fiz aqui ano passado foi no Salmo 8. Não sei se alguém lembra, né? Sobre a grandeza de Deus. E Davi vai dizer o seguinte: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Quando eu vejo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, ó Senhor. Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. É coisa linda, né? O poeta sabe expressar de uma maneira tão bonita, não é verdade? Mas o próprio Jesus revelou João, e João escreveu lá no Apocalipse, dizendo o seguinte: digno és, Senhor, de receber a glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Ah, meus queridos, o nosso Deus é o Senhor da glória. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A nossa igreja, será que tem dado a ele a glória que ele merece? Será que nós temos vivido realmente para a glória de Deus? As pessoas, quando olham para a nossa vida, percebem a glória de Deus no nosso rosto, no nosso semblante, nas nossas palavras, nas nossas ações. Nós temos que manifestar a glória de Deus. Deus espera de nós esta ação. Você pode dizer comigo: eis-me aqui, usa-me, Senhor, através da ação da nossa igreja, que agora vai sendo manifesta, alcançando as nações. De que a igreja vai se movendo sandália. À medida que nós adotamos projetos missionários, à medida que nós assumimos compromisso com a junta de contribuir mensalmente para o sustento dessa grande obra, nós temos mais de 2.000 missionários espalhados pelo mundo. Quase 90 países. Ah, meus irmãos, essa semana mataram um dos líderes do Estado Islâmico lá na Nigéria, deu na televisão. Acho que os americanos foram lá e mataram, porque ele coordenava a matança dos cristãos lá na Nigéria. E ele foi morto essa semana. Aquele povo precisa também de ter a glória de Deus. A glória de Deus precisa recalar. E nós podemos dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Senhor, eu quero participar desta obra, eu quero manifestar, Pai, de mostrar às nações a tua glória. Aqui está a minha vida. Mas além disso, meus irmãos, o texto está mais longe ainda. E no verso 1 diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Nós vamos completar a missão, mostrando que o nosso Deus é o soberano. Não tem nada semelhante a Deus. Esses terroristas podem fazer o que eles quiserem, mas acima deles tem um Deus. Tem um Deus que vai fazer justiça com eles. Um Deus que não vai deixá-los impunes. Isaías teve a visão da soberania de Deus. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, porque Deus é único. Não há semelhante a Ele. É o Todo-Poderoso, é o dono de tudo, é o Criador de todas as coisas, é o que tem todo o domínio, aquele que estabelece os limites. Ele está no trono. Ele tem o domínio. A Bíblia nos fala dos anjos como sendo milhares e milhares de anjos, milhões e milhões de anjos.
é um verdadeiro exército. E o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, porque Ele é o soberano. Deus tem o domínio sobre a natureza, sobre a criação. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra, tudo é dele, meus irmãos, tudo pertence a Ele. Ele tem o domínio sobre tudo, sobre todo o universo. Eu me lembro de um testemunho que recebi certa vez lá na África. Missionário, estava lá no interior da África, aquelas florestas. E ele começa, é uma equipe de missionários que estavam lá. E ele começa a arder em febre. E não tinha remédio para baixar aquela febre. E a esposa dele disse: bolsa de gelo é bom, mas lá naquele sertão, como é que eu consegui? E ela falou com a equipe: nós podemos orar, e Deus pode mandar. E começou a orar, e de repente começa a ter relâmpago, e não era tempo de chuva, e começa a cair pedras de gelo, chuva de pedras de gelo, e eles puderam poder fazer a bolsa lá e cuidar da saúde missionária. Ah, Deus tem o controle sobre a natureza, Deus tem o controle sobre tudo. Este é o nosso Deus, é o soberano Senhor. Quantas nações precisam ainda conhecer a soberania do nosso Deus, conhecer o poder do nosso Deus? Nós temos um Deus todo-poderoso, o único Deus verdadeiro. Mas além disso, irmãos, a gente já estava rápido aqui, verso 3. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, pode passar, Paulo. Então, ali nós vemos o seguinte: nós vamos completar a missão, mostrando que o nosso Deus é santo. Quando a Bíblia diz santo, 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 o que isso quer dizer? Que Ele é santíssimo. Ou seja, Ele é santo ao extremo, não tem nada semelhante a Ele. Ele é santo, santo, santo e santo. Então, repete aí algumas vezes, né? Ao declarar que Deus é santo, os serafins estavam exaltando o caráter moral e ético de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de pureza, pureza moral. Santidade significa isso, pureza moral. Ele não pode pecar e nem tolera o pecado. A sua santidade é atributo que mantém a distinção entre Ele e a criatura, porque Ele é perfeito e nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos. Mas a santidade dele nos contamina. À medida que nós nos aproximamos de Deus, que nós convivemos com Deus, nós vamos ficando parecidos com Ele. Santos, semelhantes a Ele. Nos igual, mas semelhantes. Então, meus irmãos, a Bíblia fala que Deus é justo, pois a justiça é também santidade em ação. A Bíblia nos fala que Ele é fiel, pois é absolutamente digno de confiança. As suas palavras nunca falham. Fala também da sua misericórdia, pois Ele é a causa de não sermos consumidos por causa da sua santidade. Fala também que Deus é amor, é a razão pela qual Ele busca um relacionamento de amor com o ser humano, que é pecador, ele não merece nada, mas Ele vem por amor e nos busca. Por isso, meus irmãos, cada ser humano precisa ouvir o Evangelho, precisa conhecer este Deus, precisa conhecer a santidade de Deus. E cabe a nós, como igreja, proclamar, divulgar, mostrar às pessoas. Eu tenho feito um desafio aqui e nunca vou parar de falar. Cada um pondo no papel o nome de 5 amigos e ora por eles diariamente. E comece a ter com eles um relacionamento onde você possa ter oportunidade para falar de Jesus. Quantos aqui já tem feito isso? Não tem ideia. Alguns poucos. Mas é um desafio que estou lançando para toda a igreja. Quem vê toda a igreja orando pela salvação de pessoas. Toda a igreja levando a sério isso, meus irmãos. Porque se você põe o nome ali e começa a orar, Deus vai abrir portas. Você vai conseguir dar o seu testemunho. Você vai conseguir convidar para vir uma célula, convidar para vir numa das nossas reuniões, fazer um encontro de casais. Tinha alguns visitantes, casais visitando a gente. Meus irmãos, não pode perder a oportunidade, não. Então, é preciso que cada ser humano ouça o Evangelho,
É preciso que eles creiam no sacrifício de Cristo, que é suficiente para tirar todo o pecado. O sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Né? Essa foi a experiência de Isaías, quando diz lá no verso 7. Né? No verso 7, pode rolar. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. É isso que o Senhor Jesus faz hoje. Lá ele teve a experiência dessa visão de uma brasa viva. Mas hoje a nossa visão é o poder do sangue de Jesus, que tira todo o pecado, que transforma, que desfaz toda a obra do diabo, que abre os caminhos e traz bênção para a nossa vida. A brasa viva do poder de Deus tocando cada coração, trazendo purificação, santificação, porque os limpos verão a Deus. As nações clamam. Nós temos a solução. A solução está em Cristo Jesus. Está no Evangelho, que precisa alcançar todas as nações. Mas para finalizar, irmãos, verso 5 e o verso 7, os dois versículos que eu peguei aqui. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que estou com os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, expiado, perdoado o teu pecado foi pago. Ah, que coisa bonita, né? Nós vamos completar a missão mostrando que o nosso Deus é um Deus que perdoa os pecados. É um Deus perdoador. As nações precisam ouvir isso, precisam saber disso, precisam experimentar isso. Então, quando nós olhamos ao nosso redor e vemos a multidão perdida, aquele quadro que eu pintei no começo da nossa mensagem, mostrando a realidade do mundo de hoje. Esse povo precisa conhecer esse Deus perdoador, esse Deus amoroso. Uma multidão perdida, sem saber o caminho. Alguns estão fazendo penitência, outros romaria, outros oferendas, outros sacrifícios. Alguns estão se entregando como homens bombas, como sacrifício lá pela sua religião, crendo que com isso vão conquistar o paraíso. Estão cegos, perdidos, sem conhecer o caminho, sem conhecer o verdadeiro Deus, sem conhecer o Deus amoroso, o Deus misericordioso, o Deus bondoso, que por amor enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para pagar o nosso preço, o preço da nossa condenação, para nos dar a libertação completa, nos dar a salvação eterna, tirando toda a nossa culpa, pagando o preço da nossa condenação. Quantos estão adorando a natureza no lugar de Deus, adorando animais, lugares sagrados, monges fazendo suas penitências, passando fome, pedindo esmolas, Por quê? É a religião deles, não conhece o verdadeiro Deus. Todos precisam de salvação. Todos precisam conhecer esse Deus amoroso, esse Deus perdoador, esse Deus que perdoa os pecados, que tira os nossos pecados. As nações clamam por salvação e nós podemos dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Vamos completar a missão. Pode soltar a mão próximo. Ali, para a gente concluir, só recordando ali, nós vamos completar a missão primeiramente mostrando a glória de Deus. É impossível a qualquer criatura conhecê-lo exatamente como ele é. No entanto, ele bondosamente se revelou sua glória, porque ele é o Senhor da história. Nós somos os refletores da sua glória. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas nós vamos completar a missão mostrando a soberania de Deus. Como Senhor, Ele é o soberano. Ele tem todo o direito absoluto de governar suas criaturas e delas dispor como lhe apraz. A nossa existência depende dele. As nações precisam conhecer este Deus. Elas estão clamando. Precisam conhecer a soberania de Deus. Saber que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Mas nós vamos completar a missão mostrando também a santidade do nosso Deus. Porque Ele é santo, Ele é perfeito. O seu caráter é justo. Quando nós temos o nosso encontro com Deus, Ele santifica a nossa vida e nos declara justos. As nações precisam conhecer esse Deus que é santo,
que é justo e que santifica. Mas nós vamos completar a missão mostrando que nosso Deus é um Deus que perdoa, é um Deus perdoador, é um Deus que veio buscar e salvar aquele que estava perdido. As nações precisam conhecer esse Deus, precisam conhecer o amor e o perdão de Deus. E cabe a nós dizer: Senhor, eis-me aqui, usa, Pai, a minha vida, eu quero te servir. E aí, meus irmãos, nós podemos dizer esse eis-me aqui de 3 maneiras. Primeira maneira, orando. Quantos aqui têm orado por missão mundial? Bota a mão. Quantos oraram por áudio de missão mundial? Alguns. Mas eu gostaria que todos assumissem esse compromisso, a partir de hoje, todos os dias, orar, abençoa os missionários de missão mundial, espalhados por esse mundo afora. Quantos têm sofrido perseguição? Quantos têm sido mortos? Quantos estão presos em países de perseguição? Quantos têm sido mortos, meus irmãos? Nós temos que orar. Orar para Deus levantar mantenedores. Por quê? A primeira forma de você abençoar missionários mundiais é orando. A segunda forma é contribuindo, porque não tem como você sustentar 2.000 missionários sem din-din. Nós temos que ter esse compromisso. Nós temos que apoiar vários projetos. E a última forma que eu coloquei aqui, além de orando, contribuindo, qual a outra forma? Indo. Porque quando Deus chama, por exemplo, eu recebi um convite para ser missionário em Portugal. Nosso gerente, uma vez, me convidou. Eu falei: não, Deus não me chamou para ir para lá. Deus me chamou para trabalhar no Brasil. Então não tinha que ir para onde Deus não mandou. Mas temos que orar para Deus levantar mais obreiros e abrir portas para que nós possamos chegar a 3.000 missionários. Essa é uma bênção. Nós temos missionários professores. Os PEPs, por exemplo, isso é uma bênção. O PEP foi espalhado pelo mundo todo. Abençoando as crianças, pregando o evangelho para as crianças, dando as crianças desde cedo, né? Com a mensagem do evangelho. Lá na Venezuela, mostrei isso tempos atrás aqui, quando eu falei de missões mundiais, mostrei como os PEPs estão salvando a vida. Os PEPs estão salvando a vida daquelas crianças, porque elas não têm às vezes o que comer. A única refeição delas do dia é no PEP. Mas Deus tem sustentado aquelas crianças.